8 coisas que acontecem nos aviões e ninguém te conta. Você já parou para pensar que por trás de cada voo tranquilo existem segredos que a maioria dos passageiros nunca vai descobrir? Hoje, nós vamos revelar 8 segredos de avião que as companhias aéreas e as tripulações preferem manter em silêncio. Então já sabe, fica até o final, porque o segredo número 8 vai mudar totalmente a forma como você viaja. Mas antes de começarmos, se você gosta de descobrir o que realmente acontece nos bastidores dos aeroportos e dos voos, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas e segredos do mundo das viagens. E claro, aqui no canal, a gente sempre indica produtos e acessórios úteis para quem viaja com frequência. Se quiser conhecer os itens que podem facilitar a sua próxima viagem, é só clicar nos links da descrição ou no primeiro comentário fixado. Agora sim, ajeite o encosto, coloque o modo avião e prepare-se, porque o que vem a seguir, as companhias não querem que você saiba. Número 1. O verdadeiro significado dos códigos no cartão de embarque. À primeira vista, o seu cartão de embarque parece um simples pedaço de papel, um documento inofensivo com o seu nome, o número do voo e o assento que você vai ocupar. Mas a verdade é que esse pequeno bilhete esconde muito mais do que você imagina. Entre letras e números que parecem aleatórios, existem informações confidenciais, códigos internos e até sinais usados pelas companhias aéreas para identificar passageiros específicos. E o mais assustador é que, com um leitor apropriado, é possível acessar dados pessoais sensíveis, como a sua data de nascimento, endereço e até informações bancárias usadas na compra da passagem. Esses dados são utilizados para confirmar a identidade de cada passageiro e evitar confusões em casos de nomes repetidos. Mas, se esse papel cair em mãos erradas, pode se transformar em um convite para golpes e fraudes. Por isso, nunca jogue o seu cartão de embarque no lixo do aeroporto. O ideal é rasgar completamente ou guardar com segurança até o fim da viagem. E tem mais. Se você reparar bem no seu bilhete, pode encontrar siglas como SSSS, um código interno usado em alguns países para indicar que o passageiro foi selecionado para uma verificação de segurança adicional. Isso significa que, antes de embarcar, essa pessoa vai passar por uma inspeção mais rigorosa, com perguntas extras e revista completa. Mas por que alguém recebe essa marca? Na maioria dos casos, são reservas que despertam suspeita, passagens só de ida, compras de última hora ou pagamentos feitos em moeda diferente. Esses padrões costumam acender um alerta nos sistemas de segurança, que classificam o passageiro como potencialmente arriscado, mesmo que na prática ele não tenha feito nada de errado. Ou seja, aquele pequeno papel que você recebe antes do embarque é muito mais do que parece. Ele carrega dados pessoais, códigos secretos e até rótulos invisíveis que determinam como você será tratado no aeroporto. Então, da próxima vez que tiver um cartão de embarque nas mãos, lembre-se, você está segurando um documento que sabe mais sobre você do que imagina. Número 2. Como um atraso pode te fazer ganhar dinheiro. Pouca gente sabe disso, mas um atraso no seu voo pode valer muito mais do que um simples pedido de desculpas da companhia aérea. Na verdade, dependendo do país e da legislação local, você pode ter direito a uma indenização em dinheiro, e muitas vezes sem precisar brigar por isso. Assim como acontece com trens e outros meios de transporte, as companhias aéreas são obrigadas a compensar os passageiros em casos de cancelamentos, atrasos significativos ou voos interrompidos. O valor dessa compensação varia conforme a distância do trajeto e o tipo de problema, mas em alguns casos pode chegar a 600 euros por pessoa. E aqui vem o detalhe mais curioso. A maioria dos passageiros nem imagina que tem direito a esse dinheiro. Ou seja, milhares de dólares e euros ficam parados todos os anos, simplesmente porque as pessoas não pedem o reembolso a que têm direito. O processo pode ser feito diretamente com a companhia aérea, ou por meio de sites especializados em compensação de voo. Mas atenção! Você precisa guardar todas as provas da viagem, como o bilhete, recibos de gastos e e-mails da companhia. Esses documentos são essenciais para confirmar que o atraso foi responsabilidade da empresa e não por motivos climáticos ou externos. E já que estamos falando de economia, aqui vai um bônus de viajante experiente. Se você quer pagar menos nas passagens, anota essa. O melhor momento para comprar é na terça-feira, às 6 da tarde. Isso porque, nesse horário, muitas companhias atualizam os preços e liberam promoções da semana seguinte. Outro segredo é evitar os meses de maio e junho, que costumam ser os mais caros para reservar voos. Já entre novembro e janeiro, os preços caem bastante, e as promoções aparecem com mais frequência. Ou seja, um simples atraso pode te render dinheiro,
E uma boa pesquisa pode te fazer viajar pagando bem menos. E quem diria que o relógio e o calendário poderiam ser os melhores aliados de um passageiro esperto? Número 3. O cumprimento ao embarcar não é apenas educação. Sabe aquele momento em que você pisa no avião e é recebido com um sorriso pela tripulação? Parece apenas um gesto simpático de boas-vindas, não é? Mas a verdade é que esse simples bom dia esconde um protocolo secreto que muita gente desconhece. Enquanto você passa pela porta da aeronave, os comissários de bordo estão observando cada detalhe sobre você. E isso vai muito além da cortesia. Um deles está contando os passageiros, mas outro está analisando o comportamento, expressão, postura e até o jeito como você segura a bagagem. E tudo isso tem um motivo: identificar quem pode representar um risco durante o voo. Sim, existe até um termo interno para isso, o chamado passageiro roleta. É aquela pessoa que pode causar problemas em pleno ar. Alguém que parece alterado, nervoso, agressivo ou simplesmente fora de controle. Esses sinais são percebidos nos primeiros segundos de embarque e o passageiro é discretamente observado durante toda a viagem. Mas não para por aí. Os comissários também prestam atenção em passageiros com porte físico atlético ou mais forte. Por quê? Porque em caso de emergência, eles podem ser valiosos aliados da tripulação. Em situações extremas, como uma evacuação ou até uma briga a bordo, essas pessoas podem ser discretamente chamadas para ajudar. Ou seja, enquanto você sorri e diz boa tarde, alguém já está avaliando seu perfil de passageiro. Eles percebem se você parece confiante, ansioso, sonolento, alterado ou até doente. Tudo isso faz parte de um protocolo de segurança invisível, criado para garantir que o voo siga tranquilo, mesmo que algo saia do controle. Da próxima vez que entrar em um avião e for recebido com aquele sorriso simpático, lembre-se, não é só educação, é observação profissional. E em questão de segundos, você já foi avaliado da cabeça aos pés. Número 4. Por que embarcar por último pode ser vantajoso? Se você é do tipo de passageiro que corre para ser o primeiro a embarcar, talvez esteja fazendo isso errado. Parece estranho, mas embarcar por último pode ser um dos segredos mais inteligentes de quem viaja com frequência. Muita gente pensa que entrar cedo significa garantir espaço no bagageiro e se acomodar com calma. Mas, na prática, isso só faz você ficar mais tempo espremido em um assento apertado, esperando todos os outros passageiros se organizarem. Enquanto isso, quem espera até o final evita boa parte dessa confusão e ganha algo que poucos percebem: informação. Ao observar o embarque, você consegue ver quais assentos ficaram vagos, e quando chega a sua vez, se agir com discrição e rapidez, pode escolher um lugar mais confortável. Às vezes, até uma fileira inteira só para você. Sim, isso acontece mais do que você imagina, principalmente em voos noturnos ou com ocupação parcial. Além disso, quem embarca por último passa menos tempo exposto ao ar seco e ao desconforto da cabine parada, o que faz diferença em voos longos. E existe outro detalhe. Em alguns casos, quando o embarque está no final, a tripulação pode realocar passageiros para equilibrar o peso da aeronave. E adivinha quem costuma ser convidado a mudar de assento? Exatamente, os últimos a embarcar. Claro, essa estratégia exige um pouco de jogo de cintura. Não dá para aparecer depois do portão fechar ou causar atrasos. Mas se você for um dos últimos dentro do limite permitido, pode aproveitar as brechas e garantir um voo mais confortável sem gastar um centavo a mais. Então, na próxima vez que for viajar, pense 2 vezes antes de correr para o portão assim que o embarque for anunciado. Às vezes, esperar alguns minutos pode ser o segredo para viajar melhor, e com mais espaço para esticar as pernas. Número 5. Por que as luzes são apagadas na decolagem e no pouso? Você já reparou que, durante a decolagem e o pouso, especialmente à noite, as luzes da cabine são reduzidas ou até completamente apagadas? Muita gente acredita que isso é apenas para deixar o ambiente mais agradável ou para os passageiros verem melhor a paisagem lá fora. Mas a verdade é que esse simples gesto tem tudo a ver com segurança. A decolagem e o pouso são os momentos mais críticos de todo o voo. Estatísticas mostram que mais de 60% dos incidentes aéreos acontecem justamente nessas fases. E se por algum motivo o avião precisar ser evacuado rapidamente, os olhos dos passageiros precisam estar adaptados à escuridão. Ao reduzir as luzes, a visão dos seus olhos se ajusta ao ambiente noturno, permitindo que você enxergue melhor caso haja uma emergência. Assim, se as luzes de emergência se acenderem ou se a tripulação precisar abrir as saídas rapidamente, todos já estarão visualmente preparados para reagir. É um detalhe pequeno, mas que pode fazer diferença entre segundos preciosos e o pânico total. E a lógica é simples. Quando você sai de um ambiente muito claro para um escuro,
Leva um tempo até seus olhos se acostumarem. E esse tempo, em uma situação de emergência, pode custar vidas. Mas esse não é o único detalhe que passa despercebido. Pouca gente sabe, por exemplo, que alguns passageiros retiram o colete salva-vidas debaixo do assento, levando como lembrança do voo. Sim, isso acontece mais do que parece. E o problema é que quando alguém faz isso, outros passageiros acabam ficando sem o equipamento essencial em caso de emergência. Por isso, antes da decolagem, vale a pena verificar se o seu colete realmente está ali. Se não estiver, avise imediatamente um comissário. Parece um cuidado bobo, mas em uma situação real, pode fazer toda a diferença. Então, da próxima vez que as luzes se apagarem e você ouvir aquele som dos motores ganhando força, lembre-se, não é por estética nem conforto. É um protocolo silencioso de segurança que pode salvar vidas. Número 6. O real motivo do modo avião. Vamos ser sinceros, quem nunca pensou que o modo avião era apenas uma regra exagerada? Muita gente acredita que deixar o celular ligado não faz diferença nenhuma. Afinal, o avião não vai cair por causa disso, certo? Bom, não exatamente. É verdade, um único celular não vai causar uma catástrofe, mas o problema começa quando dezenas ou até centenas de aparelhos continuam ativos ao mesmo tempo. Mesmo sem sinal, eles tentam o tempo todo se conectar a antenas próximas, enviando ondas que podem gerar interferências nas comunicações de rádio entre a cabine dos pilotos e as torres de controle em terra. Essas interferências não derrubam o avião, mas podem distorcer ou atrasar informações importantes, especialmente em situações delicadas, como aproximações em condições climáticas ruins. Imagine o piloto tentando confirmar instruções de pouso, enquanto ruídos e falhas de sinal dificultam a comunicação. Não parece uma boa ideia, né? Por isso, o modo avião é uma medida de precaução essencial. Ele desativa todas as transmissões de rádio e impede que o seu aparelho gere ruídos indesejados nas frequências usadas pela tripulação. E tem outro detalhe que muita gente esquece. Mesmo que você consiga sinal em pleno voo, a rede terrestre não foi feita para lidar com aparelhos a 10 mil metros de altitude. Ou seja, não adianta insistir. O sinal é instável, a bateria acaba rápido, e o risco de interferência aumenta. Então, quando o comissário pede para ativar o modo avião, não é uma formalidade burocrática, é uma regra criada para garantir que o sistema de comunicação e navegação funcione com precisão. E convenhamos, a 10 mil metros de altura, o seu celular não vai te conectar ao mundo, mas pode sim atrapalhar quem está garantindo que você chegue em segurança. Número 7. O que realmente acontece na limpeza dos aviões? Se você é daquelas pessoas que gostam de manter tudo limpo e organizado, talvez esse segredo te deixe um pouco desconfortável. Porque, apesar da aparência impecável, muitos aviões não são tão higienizados quanto parecem. A verdade é que, entre o pouso de um voo e a decolagem do próximo, o tempo de limpeza é extremamente curto. Em muitos casos, a equipe tem menos de 30 minutos para recolher o lixo, arrumar os assentos e preparar a cabine novamente. Resultado: o que parece uma higienização completa na prática é apenas uma limpeza superficial. E as áreas mais críticas são justamente aquelas que você toca o tempo todo. A bandeja dobrável, por exemplo, usada para refeições, apoiar o celular ou até para crianças desenharem, é um dos pontos mais contaminados do avião. Estudos mostram que ela pode conter até mais bactérias do que o banheiro da aeronave. E falando em banheiro, mesmo que ele seja limpo rapidamente entre os voos, o chão e as paredes raramente passam por desinfecção profunda. Ou seja, andar descalço ou apenas de meias pode não ser a melhor ideia. Outro detalhe pouco conhecido está nas mantas e travesseiros distribuídos em voos longos. Em muitos casos, eles não são lavados entre uma viagem e outra, apenas dobrados, recolocados e entregues ao próximo passageiro. Sim, isso significa que aquele cobertor limpinho pode ter sido usado há poucas horas por outra pessoa. Mas calma, isso não quer dizer que você precisa entrar no avião com luvas e máscara. A dica é simples. Leve sempre lenços desinfetantes e limpe a bandeja, o encosto e o apoio de braço antes de usar. Pequenos cuidados podem evitar incômodos e até infecções. Então, da próxima vez que estiver acomodado no seu assento e olhar ao redor pensando, tá tudo limpinho aqui, lembre-se, nem tudo que parece higienizado realmente está. E quanto mais você souber sobre isso, melhor vai conseguir se proteger durante o voo. Número 8. O menu secreto que quase ninguém pede. Se você acha que todas as refeições servidas no avião são iguais, está prestes a descobrir um segredo que poucos passageiros conhecem. Porque além do cardápio padrão, existe um menu secreto.
e você pode pedir sem pagar nada a mais por isso. Durante a compra da passagem, muitas companhias aéreas oferecem opções especiais de refeição, mas quase ninguém presta atenção a essa parte. É ali que você pode escolher menus veganos, sem glúten, halal, kosher, com baixo teor de gordura, sem lactose e até menus infantis diferenciados. Essas opções são preparadas separadamente, seguindo padrões rigorosos de qualidade. E o melhor, são servidas antes das refeições comuns. Ou seja, enquanto os outros passageiros ainda estão esperando o carrinho da comida passar, você já está comendo tranquilo e sem fila. Além disso, em muitos voos longos, sobram refeições depois que o serviço principal termina. E acredite, é totalmente possível pedir uma segunda porção se houver disponibilidade. Esses pratos, se não forem consumidos, geralmente são descartados após o pouso, então a tripulação prefere oferecê-los a quem ainda está com fome. Mas o verdadeiro segredo está na antecedência. Essas opções especiais precisam ser solicitadas com pelo menos 24 a 48 horas antes do voo, pelo site da companhia ou diretamente pelo aplicativo. Pouquíssimos passageiros fazem isso, o que transforma o menu secreto em um privilégio quase exclusivo. E não é apenas uma questão de gosto, é também uma forma de garantir uma refeição mais leve, personalizada e até mais fresca, já que os pratos especiais costumam ser produzidos em menor quantidade. Então, da próxima vez que for viajar, lembre-se, antes de confirmar sua reserva, dê uma olhada nas opções de refeição. Você pode ter uma experiência muito mais confortável e personalizada, sem gastar nada a mais por isso. Esse é um daqueles segredos simples, mas que muda completamente a forma de encarar uma viagem longa. E aí, qual desses segredos te surpreendeu mais? Por trás de cada detalhe do avião, existe um propósito, um protocolo, e às vezes, até um truque que os passageiros comuns nunca percebem. Se algum desses segredos te deixou curioso ou mudou sua forma de ver as viagens, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque o que vem por aí vai te surpreender ainda mais. E não esquece, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, você encontra os links com produtos e acessórios que facilitam a vida de quem viaja com frequência. Vale a pena conferir. São itens que podem deixar sua próxima viagem mais prática, segura e confortável. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo voo.